Eu sou Bárbara Gleia, nutricionista aqui da Inove Nutrition, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hormônios. O sistema endócrino ele é composto por várias glândulas e órgãos que controlam a secreção e a produção de vários hormônios dentro do nosso organismo. Esses hormônios eles têm funções distintas e eles são produzidos também por glândulas e por órgãos distintos. Praticamente a maioria dos hormônios eles são produzidos por órgãos do sistema endócrino. Porém, nós também temos hormônios que são produzidos por outros órgãos. Por exemplo, no sistema digestório, nós temos produção de hormônios para fazer a digestão, para fazer a saciedade, para fazer a produção de insulina, e não está dentro do sistema endócrino, está dentro do sistema digestório. Porém, eles têm uma interligação. Os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo e eles funcionam como mensageiros. Eles passam as mensagens de como os nossos outros órgãos devem funcionar da maneira correta. Os hormônios, eles controlam processos como metabolismo, crescimento, sexualidade e eles são indispensáveis para o funcionamento do nosso organismo. Tanto a hiperfunção quanto a hipofunção, que são o excesso e a falta da produção hormonal, eles podem causar problemas à saúde. Esses problemas normalmente são muito comuns e normalmente nós encontramos pessoas com diabetes, pessoas com hipertireoidismo ou hipotireoidismo, mulheres com ovários policísticos, e tudo isso está relacionado ou à pouca produção de hormônios ou o excesso de produção de hormônios. É importante a gente ressaltar que a produção hormonal, ela faz parte do equilíbrio no nosso organismo. E nós precisamos produzir esses hormônios na quantidade adequada. Para isso, nosso organismo tem que estar em uma homeostase, que é um bom funcionamento, em um equilíbrio. A nossa flora precisa estar equilibrada. Muitos dos hormônios produzidos pelo nosso corpo têm mais de uma função dentro do nosso organismo. E para essas funções serem realizadas, o nosso organismo ele precisa estar sadio. Muitos dos hormônios produzidos pelo nosso corpo, eles têm mais de uma função. E essas funções, elas vão ser bem executadas se o nosso organismo estiver saudável. Eu vou citar para vocês alguns dos principais hormônios que o nosso corpo produz e talvez também os mais conhecidos pela maioria das pessoas. O primeiro deles é a adrenalina. A adrenalina é o hormônio da resposta. O nosso organismo, ele entende como resposta a uma ação de estresse, uma ação de atividade física. Essa resposta gera maior produção de adrenalina. O hormônio antidiurético, que é o ADH, ele é o hormônio que trabalha lá nos nossos rins para fazer a excreção da água e das toxinas, que o nosso organismo produz e que precisam ser excretadas. Esse hormônio é super importante para a regulação e controle da pressão arterial. Testosterona. Esse é o hormônio sexual masculino. Super importante para o desenvolvimento dos órgãos sexuais, também para o crescimento e nascimento de pelos, músculos, contração muscular também interfere e a voz. Então, tudo isso é importante para o homem. A mulher também produz testosterona, mas uma quantidade muito mais baixa do que o homem. Estrogênio. Esse é o hormônio feminino, que desenvolve as particularidades do organismo feminino. E ele também faz parte do ciclo menstrual. Progesterona é um hormônio também feminino que atua ali no útero, nas mamas, no ciclo menstrual e principalmente na gravidez. A somatropina é o hormônio do crescimento, que participa da produção de tecidos, ossos e músculos. A tiroxina, mais conhecido como T4, é o hormônio lá da tireoide, que nós todos ficamos preocupados quando dá alguma alteração, certo? Ele faz parte do metabolismo, Então ele faz ali aquela alteração no nosso metabolismo ou então o funcionamento correto. Mas ele também faz parte do peso corporal, dos batimentos cardíacos. A ocitocina é o famoso hormônio conhecido como hormônio do amor. Melhora o humor e trabalha ali controlando a ansiedade. A melatonina, que é um hormônio bem famoso, ela é responsável por controlar os ritmos biológicos do nosso organismo e trabalha ali no ciclo circadiano, que é por isso que ela tem relação com o sono. Insulina. A insulina é um hormônio muito conhecido. É ela que faz a regulação da glicose dentro do nosso organismo. Ela reduz os níveis de glicose na corrente sanguínea e é ela que também controla a quantidade de glicose nas células. Como vocês podem ver, os hormônios eles são fundamentais para o funcionamento correto do nosso organismo. E para ter uma boa produção hormonal, o que eu preciso fazer? A quantidade de sono, horas dormidas, é um dos fatores principais. Porque quando dormimos, o nosso organismo produz uma boa quantidade dos hormônios que a gente usa no decorrer do dia. Outra coisa muito importante é estar ativo. Um corpo e uma cabeça ativa faz com que o nosso organismo tenha um melhor funcionamento. E, principalmente, uma boa alimentação. Quando eu consumo alimentos mais naturais, o meu organismo funciona de uma forma mais correta. Quando eu consumo alimentos muito industrializados, alimentos com aditivos, com muita química, gera um desequilíbrio dentro do meu organismo para fazer o processamento desses alimentos.
Por isso, uma alimentação mais saudável, mais natural, com frutas, verduras, legumes, um prato muito colorido, né? A adição de bons carboidratos, boas proteínas na sua rotina vão fazer diferença na sua produção hormonal.